Bom, pessoal, dando continuidade aí, a gente tem que entender o seguinte: toda vez que a gente falar de fazer uma dieta, uma ração para esses animais, a gente tem que estar em mente que para gerar uma ração, houve alguns produtos e subprodutos, né? Vamos pegar a silagem de milho. Para mim aproveitar, para mim ter uma silagem de boa qualidade, eu tenho que trabalhar de forma correta, né, o manejo dessas dessa cultura, né? É, um alimento volumoso, eu tenho que trabalhar na qualidade da semente, porque é nessa semente que vai gerar minha futura planta, né? O plantio, como é que eu vou plantar isso nessa cultura e como é que eu vou fazer para me manejar a cultura de forma correta. E tudo vai determinar o resultado na hora da colheita, né? A gente vê isso em agricultura e fertilidade do solo. E aí existem outros fatores. Essa questão, pessoal, de todo esse componente aqui pode ser decisivo, tá? Nos níveis de umidade, proteína bruta, fibra bruta, matéria mineral, extrato etéreo e energia, e outros componentes e fatores nutritivos ou nutricionais, né? Um exemplo que eu faço, a silagem lá, né, mandei pro laboratório e deu 25%. Eu tô jogando, né? Estou chutando. 25% de proteína bruta. Esses 25% de proteína bruta, pessoal, nada mais é do que toda a proteína que esse milho conteve, né? Quem é que vai determinar isso? A bromatologia, tá? E aí vocês vão ver mais para frente as fotografias, alguns manejos, tá? Vou tentar mostrar isso para vocês em prática. E assim por diante, eu também vou estar disponibilizando material para vocês entenderem essas nomenclaturas aí, tá bom? Que isso era para a gente ter visto em sala, mas aí conforme o ocorrido não deu. Mas, então eu tenho que entender o seguinte, que eu tenho que ter um alimento de boa qualidade para me produzir uma dieta também de boa qualidade. Os níveis de garantia, pessoal, né? Informação da composição provável com limite de variação da matéria-prima, pré-mistura ou ração, ou seja, é aquilo que eu falei. Eu determino que naquele milho vai ter 25%, na minha pré-mistura isso cai, né? Ele vai para 20, vai para 19, e aí na ração, se eu não pôr outro componente, ele vai cair ainda, tá? Pelos alguns processos químicos aí que a gente falou, beleza? É fornecido pelo fabricante ou distribuidor do material. O rótulo, né? É aquele rótulo que a gente vai ver, que é o que? Na ração vem um rótulozinho escrito proteína bruta, matéria mineral e assim por diante. Então a gente tem que entender isso, né? Tem que vir quando a gente compra algum alimento, né? Uma ração, né? Tem que vir especificando o que tem, né? A questão da variação, pessoal, até 10%. Quando eu digo 10%, pessoal, de alguns componentes nutricionais que ele tem, porque volatiza, muitos nutrientes ele volatiza ou ocorre o processo de oxidação, tá bom? Então, o procedimento da coleta e envio do material para análise bromatológica. Esse material vai estar disponível para vocês, tá? A amostragem, pessoal, desses alimentos, de forma geral, vai variar muito do tipo de alimento que eu estou trabalhando, né? Os resultados do laboratório irão representar a composição de todo o lote onde a amostra foi retirada, né? De acordo com o autor. No processo de amostragem, já se faz a avaliação macroscópica do alimento. Um exemplo, o aspecto, né? Cor, cheiro, granulometria, empelotamento e etc. Quando eu falo cor, né? Um exemplo, uma silagem. Muitas vezes ela não está naquele ponto, ela vai por, como se diz, né? Cor e cheiro, vai para um tom desagradável, um tom meio ácido. Eu vou mostrar para vocês isso em prática. Às vezes a silagem está ficando ácida, né? Ficando forte, fermentou de forma errada e assim por diante. Então a gente detecta isso e já começa os processos de amostragem. Quando a gente fala de bromatologia, pessoal, é muito amplo, muito grande esse estudo. Então a gente tem que estar entendendo isso.
Isso é apenas um pouquinho do pouquinho mesmo que vocês têm que entender. Presença de contaminantes, se tem inseto, né, algum tipo de mato, vamos supor aquela silagem, já ocorreu mais mato, né, que a gente fala os matos estranhos e assim por diante. Tudo bem? Ponto muito importante da análise de alimento, né, que é a questão da amostragem. Caso não seja efetuado corretamente, os resultados da análise não corresponderão à composição do material. Máximo de cuidado, sem o qual se obteve resultados viciados. Quando eu falo isso, pessoal, se eu faço essa amostragem de forma errada, essa coleta para mandar para o laboratório de forma errada, o seu material vai ter dados de forma errada. Eu tenho que trabalhar corretamente, né? Então, se eu for fazer uma amostragem de silagem, eu vou no ciro, vou pegar de vários pontos, né? De pastagem, eu vou fazer de vários pontos, né? Tem o tamanho certo, a forma correta, que isso a gente vai ver, vocês vão ver em nutrição, vão ver em pastagem, né? E assim por diante.